Então, meu nome é Fábio, eu tenho 39 anos, eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas moro em Florianópolis há muitos anos já. A minha formação é em administração de empresas, né? Pela vida toda trabalhei com isso em diversas áreas. Também tive minha passagem pela gastronomia, fiz um curso de cozinheiro, trabalhei em restaurante, trabalhei em confeitaria. Então, muitas das coisas que eu vou mostrar aqui tem um pouco dessa base, né, de técnicas básicas, né? Afinal, resolvi me aposentar da cozinha muito rapidamente, né? Mas utilizo todo esse conhecimento ainda e essa experiência nas minhas receitas aqui em casa. Gosto muito, né? Vocês já viram, gosto muito de vinhos também, então volta e meia vou falar sobre algum vinho de uma maneira muito básica, muito simples. Não sou e nem pretendo ser um conhecedor, um enochato, né? Mas alguma coisinha muito básica a gente acaba sabendo sempre. Então, aquele vinho já se foi, o vinho verde. Agora eu vou abrir aqui um vinho argentino da região de Mendoza. Vamos ver. Eu também estava na minha adega e deixei no congelador um pouquinho, porque eu acho que esses vinhos brancos, né, e rosés, enfim, tem que tomar bem geladinho. Tá bem geladinho mesmo. Ele é um pouco mais adocicado, mas muito leve, né? Não é um vinho doce, definitivamente. Mas tá babado. Por tudo bem geladinho com esse calor, é um sonho. E eu queria começar falando justamente sobre inícios, sobre começos. Quantas vezes as pessoas colocam uma desculpa e um empecilho em algo para não começar, tá? Vocês podem ouvir que o áudio não é o melhor, né? Porque estamos começando inicialmente aqui com um celular, sem microfone ainda, tá? Eu vou comprar um microfone, enfim, né? Mas o fato é que ainda não chegou. E eu resolvi não esperar o microfone chegar para poder começar, né? Esse é um ponto, tá? E muitas vezes eu vejo pessoas que teriam um conteúdo interessante para compartilhar, e digo, por que tu não grava uns vídeos? Acho que ia ser legal, que nem fulano, que nem ciclano. E aí a pessoa diz, não, mas quando eu tiver o celular tal, aí eu vou começar, né? Eu penso muito que as pessoas começam, obviamente, né, do começo, por baixo, do início, né? Então eu já peço desculpas, mas é por isso que o áudio, né, não tá o mais adequado. Mas é o começo, né? É o start que precisava se dar. Essa semana mesmo eu tava pensando que, não, mas eu estou sem as minhas cortinas, né? Minhas cortinas não estão aqui, foram para lavar, né? Então vou começar só quando voltar as cortinas. Mas a vida da gente, a casa da gente é justamente assim que funciona, né? As cortinas saem, as cortinas ficam sem, é incômodo, enfim, e depois as cortinas voltam, né? No sentido de que a casa é um movimento, a casa não é perfeita, volta e meia tem alguma coisa que estraga, alguma coisa, uma luz que queima, alguma coisa assim, né? E a gente tem que lidar com isso. Então eu resolvi começar sem as cortinas mesmo, sem o áudio, né? O que seria o mais adequado, né? Mas começar. E a ideia que surgiu juntamente ao meu câmera, ao meu sócio, não vou dizer parceiro nem companheiro, né, mas ao meu amigo que me apoiou aqui, tá junto me ajudando nessa ideia, né, é sobre falar sobre alguns assuntos que eu acho que muitas vezes não são tão comuns das pessoas comentarem, né, e que causa às vezes também uma estranheza, um espanto nas pessoas. Uma das questões eu sou solteiro, né, eu sou sozinho há muitos anos, há mais de 10 anos, 12, 13 anos, algo assim. E não tenho ninguém desde então, né? Claro que casos, né, por aí a gente descola, mas efetivamente uma relação, né, de trazer para casa, de conviver, de conhecer família ou qualquer coisa do tipo, não há, tá? E aí muitas vezes as pessoas perguntam, até com relação à comida, né, de fazer algum petisco, alguma coisa, acender uma velinha, e as pessoas perguntam, mas tu vai fazer isso, tu faz só pra ti? Com certeza eu faço só pra mim, né? Porque é só pra mim é que tem que ser importante, porque é só pra mim é que tem que ser especial, caprichado, etc.
né? Então, assim, arrumar a casa, limpar a casa, deixar ela organizada, bonita, caprichada, ter um jantar ou uma bebida legal, justamente porque é pra mim, né? Eu trabalho bastante para ter as minhas coisas e justamente, né, me dou esse conforto justamente porque é só pra mim. E muitas vezes eu não me identificava, então, com alguns conteúdos que se via, muitos, às vezes, a questão de economia de casa, de poupar, né, de não sei aonde é 10 centavos mais barato, poupei 15, enfim, né, e eu ficava um pouco nesse limbo, assim, de não me identificar exatamente com algum conteúdo. Então, alguns assuntos que me interessam bastante, né, que eu venho aqui com o objetivo de compartilhar um pouquinho desse universo que eu aprecio, né? Então eu gosto muito de bebidas, de comida, de petiscos, de mesa posta, de coisas de decoração, né? Arquitetura, decoração em geral, né? Eu acho que não comentei muito bem ainda, essa é a minha casa, estou aqui sentado na minha cozinha, né? Aprecio muito a estética, a beleza das coisas, gosto muito, muito de questões que tenham, né, relacionadas à casa, que tenha memória afetiva, então peças de família, todo esse universo eu gosto muito. E uma das coisas também que eu não encontrava, um nicho, né, que eu me encontrasse, é que muitas vezes a gente vê canais, sobretudo, com casais, né, casais mostrando a sua rotina, a nossa vida a dois, né, sei lá, eu ponho a roupa na máquina e tu estende, eu cozinho e tu lava, etc. E eu definitivamente não me identificava com isso, porque não é a minha realidade, né, eu sou sozinho, então tudo isso não fala muito comigo, tá? Eu tenho 39 anos, né? Como eu disse, fiquei solteiro acho que aos 26, tive um relacionamento há muitos anos atrás, fiquei solteiro aos 26, e quanto mais o tempo passava, eu acho que mais criterioso eu ficava, ou não que eu fosse muito criterioso, talvez na juventude eu não tivesse critério algum, agora tenho algum. Penso que quanto mais a gente vai se acostumando com a casa, gostando da rotina de casa, né, desse rolê de decoração, etc. Eu penso que é possível que mais a gente se feche também, porque a gente se sente de repente tão confortável, aprecie tanto estar dentro, né, que acaba que muitas vezes a gente inventa até alguma desculpa, né, para não sair. Tantas e tantas vezes eu entro em casa na sexta-feira à noite, na volta do trabalho, e saio só segunda-feira, tá? Não saio sábado, não saio domingo, né? O meu mundo acaba sendo aqui dentro. Acho que um pouco disso vem com a maturidade, né? Porque quando eu era novo, era festa, era isso, era aquilo, era rolês, passeios, e hoje eu não sinto mais tanta necessidade, né? Até como eu trabalho fora de casa, né? Não faço um home office mais nem nada, eu aprecio muito o voltar para casa, né? O estar aqui, né? E até para descansar também, eu fico muito cansado durante a semana, e aí quando eu volto, acabo me ficando mais nesse retiro. E aí quanto mais tu vai melhorando um pouquinho de vida, né, de degrau a degrau, tu vai vendo, parece que, principalmente aqui em Florianópolis, eu considero que tu vai tomando uma certa distância de algumas coisas também, né? Então, aquela coisa, às vezes, mais universitária, mais jovial, né, de apartamento de galera, de não sei o quê, né? São coisas que já estão um pouco mais distantes, né, até pela minha idade, da minha realidade, né? Quando eu cheguei em Florianópolis há anos atrás, lógico, comecei de baixo, comecei super simples, morava num bairro mais simples, morei um ano numa kitnet muito simples, né? Mas a gente vai aprimorando, vai conseguindo dar uma evoluída na vida, e aí fica um pouco mais difícil também de achar alguém que se ajuste um pouco, né, ao momento atual. E acho que uma das questões também, que tu vai ficando um pouco mais velho, tu vai acreditando em algumas coisas, né, como por exemplo sobre energia, aí tu pensa e repensa quem tu vai convidar e trazer para dentro da tua casa, né, seja crush, seja amigos, quem tu vai trazer, porque daí tu começa a pensar sobre energia, que energia que tu quer aqui dentro, que tipo de coisa que tu gostaria ou não que acontecesse dentro ali do teu universo, do teu lugar. Claro, aí muitas vezes também tu vai fazer um rolê em casa e aí tu já pensa na bagunça que tu vai ter que arrumar depois, né? Que segunda-feira tu já tem que sair para trabalhar de novo, enfim,
né? Então acho que são várias questões que quando a gente chega já numa idade um pouco mais, a gente vai pesando também. E um dos pontos também que eu acho que é importante a gente falar mais nessa maturidade é também sobre as amizades na vida adulta, tá? Eu não moro no meu lugar de origem, tá? Eu cheguei aqui em Florianópolis aos 30 anos, 31 para ser mais exato. Então os meus amigos assim de longa data, de infância, de juventude, não estão aqui, né? A minha família também não está aqui. Então foi bastante difícil até se inserir, né, aqui num círculo social, de amizades, etc. Né? Tu chega meio que de paraquedas num lugar já estabelecido, lógico. Tá? E o que a gente vê hoje também né, com ali redes sociais, não sei o que, aplicativos, que as pessoas também estão muito no seu, né? Estão muito no seu mundinho. Tá? Ainda linkando sobre essa questão da maturidade, é que as relações, eu acho que elas transmutam, né? Elas vão se transformando com o período da vida. Os amigos também, de repente, às vezes eles te acompanham mais num determinado período. E até algumas curiosidades, né? Quando a gente vai trazer alguém, de repente, que a gente não tem mais intimidade. Eu não faço mais isso hoje em dia, mas eu lembro num apartamento que eu morava antes desse, né, eu tinha uma parte assim que eu deixava bastante vinhos, né, e um barzinho com algumas bebidas, e as pessoas chegavam, às vezes diziam, nossa, mas como tu bebe, tá tudo pela metade, né, ainda julgando um pouco, né, do estado das garrafas, ou nem convida para um drink, e coisas do tipo. Né. Até quando eu fiz esse apartamento aqui, eu fiz questão da minha adega estar escondida. Tá, ela tá ali atrás aqui de mim, mas enfim, ela é virada aqui pra cozinha. Quem chega em casa não vê nem que ela existe, né? Um pouco também por essa privacidade, mas na verdade tem a ver com quem a gente está convidando para frequentar o nosso lugar. Aí quando as pessoas falam, mas tu é sozinho, mas tu vai fazer isso só pra ti, mas o que tu faz sozinho? Um final de semana inteiro, ou algo assim. Quando tu tá muito acostumado já a fazer o teu rolê e não te esperar por ninguém, acho essa frase muito importante. Não esperar por ninguém, tu não te prende a nada, muito menos a ninguém. Então, se eu tenho vontade de ir no cinema, eu pego e vou ao cinema. Se eu tenho vontade de comer um sushi, um rodízio de pizza, né, que são coisas que normalmente tu faz com alguém, eu convido algum amigo, alguma amiga. Se ninguém pode, fulano, beltrano, ciclano não podem, eu pego e vou. Eu não fico com a vontade, eu não deixo de fazer algo, né, porque eu não tenho alguém para fazer comigo. E da mesma forma, na vida adulta, tu sendo só, né, tu sendo solteiro, é muito difícil que tu vá conseguir conciliar as tuas férias com a de algum amigo, de alguma amiga, para tu conseguir conciliar uma viagem, por exemplo. É bastante improvável, né? Então, eu também não espero por ninguém para fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Se eu tenho lá minhas férias em janeiro, eu pego e viajo. E viajo sozinho? Sim, viajo sozinho. E isso causa muito, muito, muito espanto nas pessoas, eu observo. Né? Pra começar, que ninguém acredita. Mas como assim tu vai sozinho? Não, mas tu não tá sozinho nada. Não, mas tu tem alguém lá. Não, mas tu vai encontrar com alguém. Não, não vou encontrar com ninguém. Né? Eu costumo dizer, né, com bastante humildade, né, sem snobismo, mas tipo assim, pra tu fazer qualquer coisa que tu precisa, que tu gostaria, tu precisa de dinheiro, condições, cartão de crédito, algo do tipo, né, e vontade. Apenas isso, né? Então eu vou e faço as coisas que eu gosto de fazer na medida do que eu posso, lógico, né, mas sem esperar por ninguém. E há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, né, eu fiz uma viagem mais inusitada, assim, que não é tão comum das pessoas fazerem. Né, e logicamente fui sozinho, né, eu fui pro deserto. E para tu chegar no deserto, né, é um pouco, vamos dizer assim, burocrático, um pouco custoso, né? Tu pega o voo, daí tu pega não sei o que, daí depois tu pega uma van, um negócio, na aldeia lá não tem, né, não tem transporte, tem que andar a pé, enfim, é uma coisa bem, eu quero dizer assim, bem remota, né? E quando tu te presta daí a ir a um lugar assim, né, poxa, eu fui até lá não sei o que sozinho, tipo, meio que nada te prende mais, ou nada te custa, nada importa mais tu fazer sozinho se tu já fez aquilo, tá? Se tu já foi até o deserto sozinho, por exemplo, né, tu vai aqui, tu vai ali, tu vai não sei aonde. Isso foi um divisor bastante importante, assim,
né, nessa minha trajetória de fazer as coisas sozinho, né? Porque também acho que foi a primeira viagem, né, um pouco mais distante que eu fiz sozinho, realmente, né, sem ninguém, sem o auxílio de ninguém. Fiz, né, tudo ali da minha cabeça, através das coisas que eu pesquisei, né, e no fim deu tudo certo, né, e resolvi problemas também.